Muito bem, nesse espaço do economia e desenvolvimento, nós vamos falar uma coisa interessantíssima, que é uma coisa que nos acompanha, que é do dia a dia de cada pessoa que quer ser alguém na vida, que quer ter sucesso, quer protagonizar alguma coisa, quer ser a personalidade, quer ser o personagem da sua própria vida. E isso aí exige muito a questão da motivação. Você saber as coisas, entender as reações do ser humano, como deve fazer tal coisa aqui, tal coisa ali, tal, né? Para se situar naquilo que você está fazendo, para fazer bem feito. E a motivação é uma das coisas importantes. Eu estou recebendo aqui o Anderson Guerra. Anderson, muito prazer em tê-lo aqui no programa, né? Eu também. E o Anderson, além de tudo, é o escritor desse livro, Motivação Contínua, uma busca indispensável em nossa vida. E realmente, o título diz tudo, né, em relação à motivação. Anderson, te apresenta um pouquinho, o que tu faz? Tu é consultor empresarial, palestrante e tal. Resume o que tu faz na sua vida. Ok. Primeiramente, obrigado pelo espaço. Satisfação revê-lo, Silvio. Em 2006, eu fundei uma empresa de consultoria na área de motivação e comportamento. Passei a prestar serviços para empresas, principalmente do segmento offshore. Eu morava no Rio de Janeiro, então... Era petróleo e tal, né? Isso. As empresas, basicamente, as empresas do Rio de Janeiro, que estão ligadas à Petrobras, elas investem muito no segmento comportamental. Porque elas acreditam que o principal patrimônio da empresa é o ser humano. Então, os segmentos ligados à segurança do trabalho... Aliás, isso deveria ser feito em todas as empresas. Que, se as pessoas saem da empresa, deixam ela vazia, a empresa não existe. Ela só existe enquanto tiver o ser humano nela. Exatamente. É uma joia. E a gente precisa cuidá-la. E as empresas que entendem isso, elas saem na frente. Na verdade, a competição hoje no mercado se dá em termos, não da tecnologia, a tecnologia ajuda, mas se dá no diferencial humano, né? Na qualificação E tu és um camarada que motiva as pessoas disso. O que é a motivação? Basicamente, os motivos que o levam a fazer o que você faz. Se você dividir a palavra motivação, nós teremos uma palavra composta. Motiva a ação. A ação. O que exatamente o motiva a ação? A fazer o que você faz. Por que você faz o que você faz? O que é que está nos escombros do cérebro, o conduzindo, o levando aonde você quer chegar, onde você precisa chegar. Motivação é isso, o que motiva a agir. Essa semana morreu o Steve Oaken. Eu li aquele livro, Uma História do Tempo, né? Eu li lá na década de 80, ele lançou em 87, ele teve aquele problema todo do sistema nervoso. Depois, em 85, ele acabou tendo uma pneumonia e fez uma traqueotomia que o impossibilitou de falar. E, no entanto, o cérebro ficou intacto. E haja motivação. Que extraordinária figura foi ele, né? Porque com todas as deficiências que ele teve, a adaptação da tecnologia fez com que ele manifestasse a sua sabedoria e nos desse grandes lições sobre a questão da origem, da atual situação do universo e do destino que nós teremos aqui na Terra. Sim, que exemplo pontual. Um ser humano extraordinário. Ele foi tão superior, ele era proprietário de uma mente tão superior que ele conseguiu recusar o título de cavaleiro. É verdade. Porque ele tinha propósitos muito mais nobres. Ele entendia que, associado àquele título, a pessoa dele seria mais um. Ele podia fazer isso. Uma verdadeira história do tempo, que é o livro que foi um best-seller, vendeu 10 milhões de exemplares. Mas, por isso que eu digo assim, as pessoas às vezes têm potencial, elas sabem fazer as coisas, quer dizer, tem tudo para dar certo e não dão certo, por quê? Existem alguns fatores. Nós temos hoje uma geração, a geração que mais promove, que mais produz prejuízos para as empresas. É uma geração ultra egoísta. E tudo está ligado no comportamento das pessoas. A falta de motivação, a falta de interesse em vestir a camisa da empresa são fatores assim que geram prejuízos enormes. E para o próprio camarada, né? Que depois o cara perde o emprego e não sabe por quê, né? Principalmente para ele. Na motivação, no comportamento, eu costumo falar nas minhas palestras que você é responsável pelos seus resultados. Está bom? Parabéns. Não está bom? Você continua sendo responsável pelos seus resultados. Seja quais forem, né? Seja quais forem. Se você forem. tem sucesso ou fracasso, só tem um responsável. Nós só tem um camarada que
eu acho que foi o cara que mais soube definir o Brasil, conceituar o Brasil, o que somos, o que deixamos de ser. Que o Brasil é um país rico que é pobre, quando tem países pobres que são ricos, Coreia, né? Alguns países africanos, Botsuana, que foi colonizada por os ingleses, depois é um país super rico lá na África subsaariana. Por quê? Porque tem pessoas humanas que fazem a diferença. Sim. O ser humano, ele é responsável por feitos extraordinários, bem como o contrário. Eu costumo mencionar nas minhas palestras que aonde você está, na sua carreira, na sua relação, na sua vida pessoal, aonde você está, você é o único responsável. Ou a sua coragem o levou até ali, ou a sua covardia o deixou ali. O ser humano, ele é responsável unicamente pelos seus resultados. Se não tiver motivação, quando a gente perde dinheiro, a gente perde um pouco. Quando a gente perde um amigo, a gente perde mais. Mas quando a gente perde a motivação, perdeu tudo. Quando a gente se perde, né? Na verdade, perde a motivação e se perde. E só para complementar, o que o Roberto Campos dizia é exatamente isso que tu colocaste, que o brasileiro tem um problema sério, que é do escapismo, né? Sempre terceirizar os seus insucessos. Isso na política brasileira, ele analisava muito bem essa questão da dependência, lá, aquela teoria da dependência, que nós achamos que nós somos pobres porque os Estados Unidos são ricos. Nós somos pobres porque nos colonizaram assim e nós temos que aceitar isso. Não, eu acho que tu leva para esse caminho também. A pessoa começa a mudar quando ela se revolta com a situação dela e ela quer mudar aquela situação. E aí ela vai buscar motivação para fazer aquilo que ela até pode fazer e não faz por indolência, por falta de motivação, ou até de oportunidades, mas essas oportunidades tu tem que criar. Sim. Não é mesmo? A gente vê diariamente exemplos no semáforo, pessoas que criam as oportunidades. Alguns anos atrás, um locutor aposentado, era morador de rua. Aí ele escreveu um cartaz dizendo: eu preciso de uma oportunidade, eu tenho uma voz linda. E, coincidentemente, um executivo visionário parou no semáforo e disse: ok, eu vou te dar a oportunidade. Faça alguma coisa. E aquele locutor, morador de rua, pegou e fez produziu uma frase, como se ele estivesse narrando algo. Ganhou emprego, voltou ao mercado, justamente por conta da sua criatividade. Ele não ficou parado. Ele sabia que a condição dele era passageira. E tudo aquilo que é passageiro é suportável. Ele criou a oportunidade. A questão da impermanência das coisas, né? O sucesso não permanece e o fracasso também não permanece. Você tem que ir em busca daquilo que você quer. Ou fracasso ou sucesso. Agora, tudo tem um preço. Sim. Porque a maioria das pessoas acha: eu não dou certo porque o fulano me passou a perna, porque o governo é isso, o governo é aquilo. Não, você é quem faz a sua vida. E eu acho importante esse tipo de trabalho que tu faz, porque realmente as pessoas precisam se mobilizar. Por exemplo, tu falasse o negócio da sinaleira. Vai numa sinaleira aqui em Porto Alegre e pega um desses caras e vem cá, tio, eu tenho uma oportunidade de trabalho. O cara não quer. O cara quer viver naquela... É o tipo Bolsa Família, que as pessoas têm... Eu conheço muitas pessoas. Aliás, há um estudo do IBGE que mostrou que milhões de pessoas saíram do emprego que tinham para viver do Bolsa Família. Quer dizer, este é o traço cultural que nós trazemos desde a colonização. Quer dizer, da indolência, do escapismo, né, de não compromisso. Então, isso muda. Quando o pessoal você que é empresário, que quer motivar a sua empresa, você quer ser uma motivação, contrate o Anderson aí, porque esse tipo de pessoa vai abrir o caminho para que não só a pessoa possa se realizar na sua vida, quer dizer, sair daquela situação que ela está, progredir, prosperar, porque isso faz bem. Nós viemos aqui para progredir e prosperar, nós não viemos para ser pobre, para viver na miséria, para viver passando fome, não. Tem religiões que pregam isso, mas isso é inverdade. Deus criou o mundo para ter prosperidade e abundância. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Isso diz. E tem religiões que pregam o contrário, mas não vá atrás disso. Vá atrás do seu sucesso, atrás da sua prosperidade e vá atrás da sua realização profissional. Perfeito. Me diz uma coisa, eu acho maravilhosa esse teu lado aí, viu, Anderson? Porque realmente eu acho que nós precisamos disso, a sociedade precisa disso, né? E sobretudo os jovens que têm... Hoje os jovens enfrentam uma série de problemas, questão de desintegração familiar, que foi uma das grandes causas que nós estamos vivendo hoje na sociedade, e é preciso que eles reencontrem o seu caminho. Isso é importante, pegar o jovem também, né, Anderson? Sim, está aí no jovem o potencial dessa geração que a gente mencionou. O jovem, ele tem a oportunidade de revolucionar a sua própria vida, iniciar a revolução consigo e depois promover a revolução onde ele for.
Então, no jovem está o maior potencial hoje das empresas. A gente vê exemplos de menor aprendiz, a gente vê exemplos da juventude. Nós temos ali, é como se fosse força bruta versus talento. Uma geração tem a experiência, a outra tem o potencial, a experiência e, de brinde, a idade. Está começando uma carreira. Físico, o vigor né? físico, a vontade, É verdade. a própria motivação. Bom, Anderson, quem quer fazer conversar contigo sobre isso, de repente te contratar, como é que faz? Bom, eu desativei alguns anos atrás um site, eu estou retomando. Estás retomando tudo agora, isso. né? Por enquanto eu tenho um telefone, Então, qual é o se você telefone? quiser, pode entrar em contato com ele. Aí no vídeo para você. Ok. Qual é o telefone? O código da região é 519-9324-8244. Tá, e o livro, como é que o pessoal faz para Bom, eu apresento o livro somente nas minhas palestras. que eu faço É algo também. muito exclusivo. Eu acho muito bom, porque o camarada vai e o cara sai da palestra, sai com alguma coisa aqui, não precisa nem anotar, né? Tem muita coisa que na palestra tu tira do livro, né? Está no livro, né? Exatamente. Bom, para terminar assim, tu tens esperança nesse Brasil melhor? Tenho, sem dúvida. Eu acredito nas pessoas, sobretudo nas pessoas. Beleza. Anderson, muito obrigado pela tua presença. Obrigado aqui. você. Um sucesso, então, quero agradecer antes, porque na verdade o nosso programa tem essa característica, né? Trazer sempre pessoas aqui que venham agregar valor, trazer alguma coisa para contribuir. Porque realmente eu já sou de uma geração antiga e nós lá no começo da nossa juventude, nós achávamos que um dia nós estaríamos nos aposentando e deixando um Brasil melhor. Não deixamos um Brasil melhor, mas espero que a geração que vem aí, né, possa ter este comportamento, esse discernimento para contribuir que o Brasil seja realmente aquilo que é a riqueza natural nos dá aqui. E esse potencial seja trazido para a realidade, seja concretizado na vida de todo mundo e, sobretudo, para que nós façamos este país uma grande nação. É um grande caminho, mas você também é responsável por isso. E gente como o Anderson ajuda nessa escalada. Muito obrigado, Anderson. Obrigado. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.